porra! Ih, caralho, tô de pijama. Droga. Chambres. Solta a vinheta. Fala, habitantes do Pitel, aqui quem fala é Mario! Luffy, e eu vim aqui hoje pra fazer um review corrido, porque são 3 capítulos que eu não fiz review ainda, capítulos 811, 12 e 13. Capítulo Roku, né, o capítulo 811, Capone Gang Badge, 812 e Convite para a Festa do Chá, 813. Bem, eu fiquei um tempo afastado e tal, eu falei que ia fazer o capítulo 811 com 812 e eu não menti. Bom, então eu tô aqui com um cenário temporário, porque eu não tô no lugar habitual de gravar os vídeos, e com uma roupinha nova. Essa roupinha vai ser a nova roupa habitual, porque eu curto LOL e LOL melhor que Luffy, mesmo assim eu sou Luffy, porque o canal é Luffytel e eu sou Luffy. E, enfim, vamos lá pra revisão do capítulo. Inicialmente vamos falar do quê? Vamos falar das capas, porque talvez fique muito grande esse vídeo, eu divido em 2 partes. E então eu vou falar das capas agora no começo, porque se vocês quiserem ver só do 813, vocês não vão poder ver só a segunda parte, vocês vão ter que ver essa parte aqui, porque eu vou comentar da capa também. Então, a capa do 811, a gente vê uma capa colorida, né? Tem os Mugiwaras, estão com o Mini Mary assim, eles estão em uma ilha de neve, uma ilha de inverno aparentemente, tem os macaquinhos e tal. Não tem nada demais, é uma capa colorida, né? No capítulo 812 a gente já começa a ter a gente volta para as histórias de capa que a gente estava, né? Do Homem de 500 milhões. E a gente vê a ilha Kokoyashi, a ilha da Nami, né? Tá lá o Genzo lá ligando pra marinha, falando que a foto da Nami não tá apropriada, como ele fez antes. E tá no Rico rindo, né? Ela também tá com o cabelo comprido igual a Nami. E no capítulo 813 a gente vê a capa, tá a Labum e o Crocus-san. O Crocus-san tá com o jornalzinho assim, provavelmente o Brook deve estar na capa e a Labum tá toda sorridente. Enfim, vamos falar do capítulo 811. Bem, esse capítulo não tem muita coisa, ele se chama Roku porque é o nome do gás que neutraliza o couro, que é o gás venenoso que o Jack usou nos Minks. E o Caesar usa esse gás pra eliminar o gás, né, o gás neutralizador, porque o Sanji ameaçou o Caesar, né, falou que ia apertar o coração dele se ele não neutralizasse o gás. E eu acho que se eu tivesse gás, vocês não fariam a mesma coisa, né? Eu não gostaria de ter meu coração esmagado. E também esse capítulo mostra um pouco a ligação do flashback flashback não, mostrando um pouco do capítulo 795, que mostrou o Sanji derrotando o Chip 7 e tal. Depois o Chopper chamando o pessoal pra aquela cidade central. E o que a gente vê é que o que o Chopper queria mostrar é que a cidade estava toda destruída e tal. Daí a Nami e o Brook, que não estavam lá, eles ficaram super chateados, né, vendo a situação. O Sanji explica tudo. E chega a Wanda e ataca a Nami, achando que eles estão do lado do Jack, que é a tripulação do Luffy, né? E a Nami consegue virar a situação porque a Wanda ela tá prejudicada por causa do veneno. E no final das contas a Wanda vai acender uma bomba para explodir tudo, só que os Minks impedem ela e falam que eles estão tentando ajudar, inclusive neutralizaram o gás. E a gente vê um pouco dos Mugiwaras ajudando os Minks, né? Curando eles, o Caesar e o Chopper fazendo o antídoto, tudo bonitinho. E a gente começa a entender por que os Minks trataram tão bem o Luffy e o resto da tripulação, né? Também olha o que aconteceu, olha o que os Mugiwaras fizeram. Daí acaba esse flashback, o Chopper fala que vai cuidar do Nekomamushi. E daí ele tá indo no caminho de volta com toda a tripulação, né? Daí eles falam, agora a gente vai contar por que o Sanji ele tá desaparecido. O que aconteceu? A gente não quis incomodar os Minks contando essa história, porque depois que aconteceu com o Jack, eles ficariam chateados de ter acontecido isso, né? E eles tentariam se envolver e daria mais problema ainda. Então eles quiseram deixar isso entre eles.
E o Brook fala que talvez o Sandy nunca volte pra tripulação. E daí começa o flashback mostrando o que aconteceu com o Sandy, que é o que a gente queria ver esse tempo todo. E daí começa o capítulo 812, né? Bem, o Sandy e o pessoal, eles conseguiram atrasar o navio da Big Mom e tal, tudo bem, no ano passado. Mas eles deixaram escapar um detalhe, eles deixaram escapar pra onde que eles estavam indo? Eles estavam indo pra Zou, né? E isso não seria problema nenhum, já que Zou é uma ilha que ela tá sempre em movimento, né? Não tem como ser encontrada. Só que aí que tá o problema, no navio da Big Mom tava o Pécuns é um Mink, ele conseguiria chegar a Zou. E foi o que aconteceu. Ele e o Capone Gang Bad, eles conseguiram chegar a Zou. E daí, quando o Pécuns tá lá, vê tudo destruído, ele fica muito puto. Nossa, quando eu vi o spoiler desse capítulo, eu até achei que quando ele descobrisse o que tinha acontecido, ia ter uma guerra entre a Big Mom e o Kaido por causa do Pécuns, né? Só que depois desse capítulo acho que nem vai ter não. Mas enfim, vamos continuar. O Pécuns fica puto, né? Só que depois ele descobre que os Mugiwaras ajudaram os Minks e tal. Não foram eles que destruíram, ele tinha achado que eram os Mugiwaras que tinham destruído. Mas não foram eles, né? E depois ele ficou de boa, tá? Mas enquanto isso, a gente tem uma cena cômica que tá o Sandy lá, né? Ele descobre o famoso Garchu, né? Que é aquele cumprimento carinhoso e tal. Só que ele só quer fazer umas fêmeas, os machos ele não quer fazer não. Só que eu tava pensando, né? Elas são minks, elas são meio animais. Isso não seria zoofilia? Ai, que piada horrível. Nossa, piada horrível. Tá, daí o Sandy tá fazendo isso, né? Daí ele vê a Nami, ela tá num ritual de troca de roupa com a Wanda, né? Que é o costume dos Minks de darem as roupas dele pros convidados, né? Os convidados trocam as roupas, inclusive por isso que a Wanda tava com a roupa da Nami quando encontrou o Luffy, o Sop, o pessoal. Daí quando o Sandy vê a roupa que a Nami tá usando, que é aquele vestido super bonito, né? Ele fica todo babando. Ai, meu Deus, não é Nami-san, vem aqui, Gartiu, Nami-swan. Daí a gente só vê o Sandy voando assim. Tá, daí a gente vê que o Pécuns e o Kakuni, né, no Pokémon. Tá. A gente vê que eles querem falar com os Mugiwaras, né, porque eles estão com a posse do Caesar. E tem um outro motivo que eu vou falar daqui a 2 segundos. Daí o Sanji, ele lembra que o Luffy ele entrou em guerra com a Big Mom, falando lá na Ilha dos Tritões, né? Aquele problema que teve com uma fábrica de doces, que o Luffy comeu tudo. Daí ele fala pra Big Mom que a Ilha dos Homens Peixe era dele e que ele tava proclamando guerra com ela. O Sanji pensou, né? Porque ele queria só entregar o Caesar e daí já acabar com essa confusão, mas não foi possível por causa disso. E no final das contas, o Sanji foi lá com o Brook, falou pra Nami e o Chopper esperarem. O Caesar tava falando, vamos lá, vamos matar eles, Sanji, vamos matar eles. Só que o Sanji não, ele foi lá conversar. Daí quando viu o Pécuns tá todo felizão, né? Valeu, vocês ajudaram os meus parentes, minha família, tudo. Bem, eu tenho 2 missões que a Big Mom nos deu. Uma delas é levar o Caesar, isso aí eu vou fazer, eu vou levar o Caesar. Só que a outra talvez destrua a tripulação de vocês, então eu não vou seguir as ordens da Big Mom. Mas quando vê isso, ele leva um tiro, porque o Capone Gang Bad, ele levanta a mão assim, tem as pessoas dentro dele, né, que é o poder dele. Daí ele dá um tiro no Pécuns cai, daí ele fala, não, nem a pau, nós vamos cumprir as ordens, não tô nem aí pra sua família, nem nada. E daí ele libera toda a tripulação dele, toda a família, né, porque ele é um mafioso, pra cercar o Brook e o Sanji, e no final das contas ele consegue pegar a Nami e o Chopper que foram lá de enxeridos e o Caesar que tava voando assim, e ele fala pro Caesar, desce senão a gente vai tirar com bala de Kairosek, só que a bala não era de Kairosek nada, ele só tinha uma lança de Kairosek, daí quando o Caesar caiu eles bateram no Caesar, pro Caesar não se mover. E daí, no final das contas, eles vão pra dentro do Capone Gang Bad e daí o Capone Gang Bad ele
a gente não tinha ideia que ele podia se materializar, né, dentro do próprio castelo dele. Castelo. E daí começa a conversar com os Mugiwaras. Daí começa a falar algo interessante, que vai ser o assunto do capítulo 813. Bem, daí o Capone fala que o Sanji ele foi convidado para a festa do chá da Big Mom, e o evento principal seria o quê? O próprio casamento dele. E daí a gente descobre que o Sanji é o terceiro filho da família Vinsmoke. Quem será essa família? Sério, eu vou falar mais pra frente o que eu acho. O casamento seria do Sanji com a 35ª filha da família Charlotte, que é a Purin. A família Charlotte, ela é a família da Big Mom, certo? E a gente viu, tem a teoria de que talvez seja a Lola, e também eu acredito que seja aquela menina de 3 olhos que aparece na primeira aparição da Big Mom. Essa aqui. E daí o Sanji deixa derrubar o cigarro dele, tão assustado que ele começa a pegar fogo lá no castelo, o Capone fica puto. E o Brook, ele fica assustado com esse nome. Ele fala, nossa, Vinsmoke, esse nome me deixa até com calafrios. Isso me faz ficar pensando, quem será a família do Sanji? Será que é uma família famosa de mafiosos ou algo do tipo? Antes eu pensava que era de nobres. Será que é tipo Poderoso Chefão? E o Sanji ele fica pensando, nossa, por que minha família foi mostrar as garras logo agora, depois desse tempo todo? E a Nami, ela lembra de um incidente em Jaya, que quando eles estão vendo o livro do Norland, e o Sanji fala que já conhecia esse livro, e daí ele fala que veio do North Blue. E a Nami achou estranho na época, né, porque eles se encontraram no East Blue, mas deixou esse assunto passar. E o Brook, ele atenta um fato que pra ele chegar do North Blue pro East Blue, ele teria que cruzar a Red Line, e isso não é uma tarefa simples. Daí fica esse mistério, né? Quem é o Sanji? Como é que ele chegou onde ele chegou? E isso não vai, eu acho que não vai ser explicado agora, assim. Vai ser explicado só mais pra frente. E o Caesar, ele fala o que eu falei, né? Que Charlotte é o sobrenome da Big Mom, e isso significaria que o Sanji seria da família da Big Mom, e isso faria com que o Luffy fosse subordinado da Big Mom. E o Sanji fica puto, ele não quer que o Luffy ele seja subordinado a Big Mom. Ele acredita que o capitão dele vai ser o Rei dos Piratas, ele não vai se casar, não. Mesmo que ele seja um taradão, ele não vai se casar, ainda mais que ele não conhece a esposa dele, que às vezes é a Lola. E daí o Capone fala, vocês não têm opção, eu já tô indo em direção à Big Mom, porque eles são dentro do Capone, né? E o Capone tá indo em direção ao Big Mom, e ele também começa a controlar o castelo pra forçar a barra e fazer com que o Sanji queira ir. Só que daí chega o conselheiro dos Fire Tank, né, que é a tripulação do Capone, e o nome dele é Vito. Eu entendi a referência, eu entendi a referência, inclusive eu já usei o videozinho, mas foi pra falar da família do Sanji. E ele fala alguma coisa no ouvido do Sanji, e isso fez o Sanji mudar de cara, assim, né? Ele ficou com uma cara assustada e mudou de ideia, né? O que ele falou? Ele disse o quê? Sua esposa é uma gata. O Sanji partiu casar. O Sanji pede papel e caneta e ele vai escrever uma carta pro Luffy. Inclusive a carta mostra no final, eu vou comentar. Ele pega a carta, dá pra Nami assim. E daí ele fala, não queria que vocês se envolvessem com a minha família. Daí ele joga a Nami, o Brook e o Chopper, pega uma arma, aponta pra cabeça do Caesar e fala, vocês não vão... Tá, eu vou com vocês tranquilamente, mas vocês não vão se mexer, não vão se meter com os meus amigos. Senão eu explodo a cabeça desse filho da... Daí o Sanji também assimila uma coisa, ele assimila o fato de estar na recompensa dele apenas vivo com esse casamento, e ele vê que tem alguma pessoa do lado dele. Não sei se está bem do lado dele, enfim, a pessoa não quer que ele morra, isso é um fato. Talvez seja da família dele, talvez não seja algum
aliado, sei lá, alguém influente. Isso senão não ia ser apenas isso. Daí nisso, né, Kumabushi tá do lado de fora e pergunta quem são vocês e o que o Pecons está fazendo todo ferido aqui. Daí o Capone, ele fala, ele é nosso companheiro de bando, foi alguém do nosso bando que traiu ele, atirou, ele tá assim. Então, gente, eu vou nessa, falou, daí ele se transformou num tanque, ele vai embora. Daí, só que antes disso, a Nami, o Chopper, o Brook, eles estão falando, Sanji, volta, Sanji, não vai. E o Sanji com um sorriso no rosto. Podem ficar tranquilos, eu voltarei. E essa vai ser a última vez que a gente viu o Sanji nos últimos tempos, de novo. E daí o Brook fala, né? Que acredita que não adianta nada, que o Sanji não vai voltar. E vai ser muito difícil dele voltar. E nisso a gente vê a cartinha do Sanji, né? Caro companheiro de merda. Que ele gosta de usar merda, né? Eu fui atrás de uma garota, volto logo. E nisso a gente acaba com o capítulo. Sério, eu vou sentir falta do Sanji, eu gosto muito dele. Eu tô sentindo falta dele, mas me faz isso de novo, mano. Enfim, esses 3 capítulos foram Sanji, ponto. Foi pra contar sobre o Sanji. Não foi pra... O 811 não, mas 812 e 813 foram pra contar sobre o Sanji. Eu espero que vocês tenham gostado. Não vou colocar os vídeos aqui do lado porque eu não sei se tem espaço. Não me acostumei com esse cenário aqui, porque eu não vou usar muito ele. Confiram as parceiras, Ohara Scans, Chopper Revolts, Animezon é show. Eu virei comandante lá dos ADM do grupo. E espero, vão lá e curtam as páginas, as parceiras. E esse vídeo vai ficando por aqui. Falou, pessoal!